Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu lhe digo, um privilégio poder estar com você diante da palavra de Deus, ou com a palavra de Deus diante de você. E como você sabe, nós estamos celebrando nesse mês de setembro a leitura, pesquisa e meditação no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E com certeza nesses dias nós vamos tirar daqui muitas orientações para a nossa vida. E eu quero falar com você hoje, no capítulo 9 de Mateus, no versículo 9. Jesus, passando adiante de onde estava, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, porém os pecadores ao arrependimento. É preciso entender que nesse texto o Senhor não está chamando os fariseus de justos. Ele não está chamando os mestres, essas pessoas que cuidavam da lei mosaica, de pessoas inerrantes. O que ele está dizendo é: se vocês se consideram justos, se vocês se consideram sadios, eu quero lhes dizer que eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Por quê? Porque aqueles que se acham justos e bonzinhos cuidam que não tem nada a acertar com Deus. E na vida humana a gente percebe isso também. Existem pessoas que são tão certinhas. É o seu caso? Você conhece alguém? Convive com alguém? Elas não são perfeitas, são irretocáveis, fazem tudo com esmero tão grande, tão perfeito. A gente sabe que não é isso, só que parece ser, porque criticam todo mundo, avaliam de maneira depreciativa todas as pessoas, mas a elas mesmas se têm em autoestima. Por quê? Porque se acham perfeitas. É o que Jesus está dizendo para essas pessoas. E no contexto aqui, Jesus está dizendo que a sua graça, que a sua misericórdia vai ser estendida para quem entende precisar. E na verdade, a salvação em Cristo, ou a salvação de Cristo, poderíamos dizer a salvação de Cristo, porque só a sua salvação salva. Viu como é que eu estou bom no português? Mas a salvação em Cristo, porque fora dele não há salvação, não há Salvador. Foi ele quem falou. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus disse ninguém vem ao Pai se não for por mim, existem pelo menos duas verdades aqui. Primeiro, ele está com o Pai em sentido de propósito. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, vem. Então ele diria: se ninguém vai, mas ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está se colocando como o único caminho. Então, não existe atalhos para chegar a Deus. É através de Cristo. Jesus é o caminho. Ele está dizendo isso porque essas pessoas se consideravam tão perfeitas e irretocáveis, e então toda a obra de Cristo e todo o seu sacrifício e tudo colocado à disposição de todas as pessoas
não seria bem recebida por essas pessoas que acham-se perfeitas. De igual forma, existem muitas pessoas que têm dificuldade para se relacionar com outras porque essas pessoas agem da forma como eu disse agora há pouco. Uma pessoa que se acha perfeita e não precisa de nada, ainda na vida espiritual, nunca vai ter a bênção de Deus porque elas se acham ou acham a bênção de Deus desnecessárias para ela porque ela já tem tudo e não necessita. Então, quando é que essa graça vai alcançar? Nunca, embora esteja estendida. Então, relacionamentos com pessoas que têm esse tipo de entendimento sobre si torna-se insuportável. Não dá, não tem como, a começar das questões espirituais. Mas o fato aqui é que o Senhor Jesus passa pela alfândega na coletoria romana, que cobrava impostos dos judeus para os romanos, impostos em meio aos judeus, e ele chama Mateus e diz para Mateus, chamado também Levi, segue-me, e ele levantando-se o seguiu. Aqui é ato contínuo. O chamado de Jesus Cristo no coração de Mateus foi tão contundente, tão poderoso, que o Mateus deixou aquilo imediatamente. O que a Bíblia mostra nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma deixada de deixar mesmo, para nunca mais se assentar ali. Levantou-se daquela cadeira para sentar-se em outra espiritual, que era andar com Cristo e aprender de Cristo. E a Bíblia diz que aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram igualmente muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Quando a Bíblia fala de publicanos, está falando de coletores de impostos, judeus que cobravam impostos para Roma dos próprios judeus. Então eles eram tidos como inimigos da pátria. E os pecadores é aqueles que o próprio Jesus diz, e o texto os chama de pecadores, aqueles que não se assentavam em sinagogas, aqueles que não aprendiam a lei de Moisés, aqueles que estavam isolados de tudo isso. E a Bíblia então diz que eram muitos que estavam ali, e muitos juntos com Jesus e seus discípulos. Eu quero lhe dizer que ainda que uma pessoa seja pecadora, transgressora e tida como suja, imunda, se ela começar a andar com Jesus, estar com Jesus e com os discípulos de Jesus, essa pessoa será limpa pela obra de Jesus. É o que acontece, a não ser que os discípulos de Jesus não compreendam assim, porque o Senhor Jesus veio para aqueles que precisam de médico, que precisam de cura, de libertação, de restauração, aqueles que aceitam o que Ele vai lhes dar para melhorar. Então, o texto diz que os fariseus perguntaram, os zelosos da lei lá perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre, o Senhor Jesus, comia com os publicanos e pecadores? Porque, segundo a cultura judaica, quem se assentava a comer com alguém estava se unindo àquela pessoa cerimonialmente. E aquilo para eles era muito relevante. Hoje você come numa praça num shopping, um local de fast food, enfim, e você não está se unindo com ninguém, porque você se assenta perto de alguém ou próximo a alguém, mas você às vezes nem conhece a pessoa. Mas na cultura judaica, o se assentar junto em uma casa, uma mesa para comer, significa que estava em harmonia, tinha relacionamento para isso. E o que acontece aqui? Os fariseus estavam ali, e os publicanos e pecadores também. Então quem não tem relacionamento com quem aqui? Porque os pecadores e publicanos estão buscando relacionamento com Jesus. Porém, os fariseus mostram que não tinham relacionamento com Jesus. Por quê? Porque estavam onde eles estavam onde ele estava, junto aos seus discípulos, e estava tecendo crítica à obra que ele estava fazendo.
Que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de pessoa é você? Nós olhamos a obra de Cristo e o alcance do Evangelho do Senhor e o poder transformador para a libertação das pessoas e nós nos entusiasmamos com isso, nós nos alegramos com isso, ou isso para nós é desprezível ou até mesmo espúrio? Ou as pessoas que se chegam à igreja cheia, carregadas de problemas, nós cuidamos que elas têm, que há recursos para elas diante do Senhor, ou achamos que não tem mais jeito? Nunca. Não haverá jeito. Nunca. Para quem escolhe estar perto de Jesus, a resposta é: não necessitam de médicos sadios, mas sim os doentes. Então, se eu me acho sadio, não preciso de Cristo, eu não vou aceitar o que Ele traz para mim. Mas se eu me acho doente, ou seja, carente, necessitado dEle, eu vou receber com alegria o que Ele me traz. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.